Gente, semana passada nós começamos a falar algo a respeito do que é a Páscoa. Hoje nós estamos celebrando o que realmente é a ressurreição. Nós estamos celebrando o que é esse acontecimento. Se é precisamente esse o dia, não se sabe. Nós estudamos um pouco semana passada, falando a respeito de que era o principal mês, era o mês de abril, por isso que o calendário judaico ele é diferente do nosso. Também o Senhor disse que era para eles guardar isso como memorial, para sempre, para todos os tempos. Nós também falamos a respeito de que nosso Jesus, ele é o nosso Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascal, porque assim Paulo fala para nós, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E hoje nós vamos nos adentrar um pouquinho mais e vamos falar a respeito desse Cordeiro Pascal. Vamos voltar novamente lá naquele texto que nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, e nós vamos estudar um pouco mais e falar a respeito disso. O meu objetivo hoje é que quando você saia, quando nós terminamos essa reunião, você possa entender um pouco mais o que significa a Páscoa, o que ela representa, não simplesmente porque muitos de nós sabemos, sim, a Páscoa foi a liberação do povo do Egito, foi o culto que eles prestaram por terem sido salvos. Também entendemos que a Páscoa está relacionada com a libertação do povo, quando o anjo do Senhor vem e passa pela a terra do Egito, matando todo o primogênito, mas todo aquele que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles não seriam alcançados. Nós entendemos tudo isso, mas existe muito mais simbologia dentro disso. Tem muito mais coisa que nós possamos entender. Não vamos abordar tudo hoje, mas com certeza nós vamos aprender algo novo da parte do Senhor. Amém? Então, eu vou te pedir que se você puder abrir a sua Bíblia novamente, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler novamente esses versículos. É importantíssimo que sei que muitos sabem diferenciar que Páscoa não é coelhinho, não é doce, não é chocolate, não é ovo, mas mais do que isso, nós devemos entender esse sacrifício que Jesus fez nas nossas vidas. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado em fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, assim o comereis. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor use o teu Santo Espírito para tocar em nossos corações e nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Hoje nós estamos aqui tentando entender um pouco mais o que significa essa Páscoa, que ela trouxe para nós libertação, ela veio nos trazer vida, ela veio nos trazer reconciliação contigo, Pai. Mas nós queremos entender todos os detalhes dela, não simplesmente por entender, mas para que nós possamos realmente viver o que é a Páscoa. Assim que Espírito Santo, nós te pedimos, toque em nossos corações, toque em nossas mentes, tira toda a distração deste ambiente e que nós possamos estar centrados na Tua Palavra para que possamos entendê-la e logo dar frutos. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém? Irmãos, de acordo com o que nós já estudamos semana passada, do que nós já falamos, eu creio que à medida que nós fomos lendo, você foi relembrando um pouco do que nós falamos semana passada. A respeito de todo o significado do que nós estudamos com relação à Páscoa. Mas hoje nós vamos nos centrar precisamente no Cordeiro. Nós vamos
abrir esse cordeiro, nós vamos entender toda a simbologia que está colocada aqui. Porque nós entendemos que se algo está na Bíblia, se algo está na palavra do Senhor, ela tem um objetivo. E se nós não entendemos, é porque ainda não fomos capazes, ou essa palavra ainda não foi revelada aos nossos corações. Mas um significado, um objetivo tem dela estar aqui. Então hoje nós vamos nos deter aqui nesse livro de Êxodo, no capítulo 12, e vamos entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Primeiramente, nós entendemos aqui no versículo 4 que a palavra do Senhor diz que todos deveriam de estar reunidos. O Senhor está dizendo que a família deveria de estar reunida para comer esse cordeiro. Nós entendemos também que a palavra do Senhor diz que aqueles que estivessem dentro da casa, não bastava com estar com o sangue passado nos umbrais das portas, mas eles deveriam de ficar dentro da casa para poder ter salvação. Nós entendemos que, segundo a palavra do Senhor, a salvação ela é individual, ela é coisa de cada um de nós. Não existe uma promessa dizendo que todas as famílias serão salvas. Não existe uma promessa dizendo que se uma pessoa da família ela se converte, toda essa família será salva. Nós vemos algo parecido, algo que não é assim, lá quando Paulo está preso na prisão e quando o carcereiro... As colunas daquela cadeia começam a tremer, todos eles são liberados, aquilo está escuro, e o carcereiro ele tenta se matar, e logo Paulo diz, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Então ele diz, o que eu tenho que fazer então? E eles dizem, crê somente, e tu e tua casa serão salvos. Nesse caso, Paulo não está falando, não está dando uma declaração, não está fazendo uma promessa, dizendo assim, que todo aquele que se converter vai ser salvo. Paulo tem uma revelação dizendo que se você crer, vai ser salvo tu e tua casa. Nós também vemos algo que não é uma regra geral, é quando Jesus ele chama Zaqueu, quando ele está lá naquela casa, ele diz assim, hoje entrou salvação nesta casa, para toda aquela casa. A casa, ela tem, o projeto de Deus é que a família, ela venha a ser salva. O Senhor nunca projetou a família para ser destruída, mas o Senhor quer que nós entendamos que a salvação, ela é de maneira individual. Assim como cada um deveria de comer em família, estar reunidos, e eles compartilham aquele cordeiro, da mesma forma nós devemos de compartilhar o cordeiro de Deus, compartilhando o Cristo que nos salvou. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, da mesma forma que os judeus celebravam a Páscoa, celebrando e compartilhando aquele cordeiro, da mesma forma nós devemos de compartilhar o cordeiro de Deus. A salvação, como eu disse, não era algo coletivo, a salvação é algo que é individual. Tanto é que a palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo, que se as pessoas deveriam de ficar dentro da casa. Ou seja, eu vejo aqui uma decisão de cada um de querer ser salvo ou não querer ser salvo. Se eles saíssem de dentro da casa, o anjo passaria e também trairia morte. Nós vemos na palavra do Senhor falando a respeito desse encontro familiar, porque é o projeto do Senhor. Quando o Cornélio, todos lembram de Cornélio? Cornélio, quando ele tem uma visão que o anjo diz para ele, que é para ele clamar e pedir para que Pedro venha e cruze e chegue até eles para poder trazer as boas novas, nós vemos Cornélio fazendo algo parecido. Cornélio vai e chama os seus amigos, diz a palavra do Senhor, ele chama os seus amigos, ele chama os familiares, eles se reúnem todos. Quando Pedro chega ali, estão todos reunidos. Cornélio nada mais está fazendo do que a palavra do Senhor já dizia lá atrás, na celebração da Páscoa, trazendo a salvação e compartilhando o Cordeiro de Deus para os seus amigos. Da mesma forma, meus irmãos, como os judeus compartilhavam o Cordeiro, da mesma maneira nós devemos de compartilhar o Cordeiro de Deus, que traz as boas novas. Também entendemos e lemos que a palavra do Senhor dizia que era para eles pegarem e matarem o Cordeiro, sacrificarem ele. Semana passada nós vimos qual era todo o procedimento. 10º dia, 14º dia, vocês lembram disso? Mas o mais importante de todo esse sacrifício era pegar o Cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 23, que sem sangue não existe remissão de pecados. Por isso que o sangue de Jesus teve que ser vertido naquela cruz, para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que existisse essa reconciliação. Agora, da mesma forma que aquele cordeiro era sacrificado, eles pegavam aquele sangue e passavam ele no umbral das portas, eles estavam anunciando que eles criam
que aquele sangue poderia trazer salvação para eles. Da mesma forma que Jesus morreu para nós, sendo o Cordeiro de Deus, nós devemos crer que Jesus é o nosso Salvador, porque se nós não cremos, nós seremos condenados. A palavra do Senhor nos diz isso. Livro de João, capítulo 3, versículo 16 ou 19. 3 e 16 é muito conhecido, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que entregou o seu único Filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que diz um pouquinho mais à frente. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos visto isso. Nós temos contemplado isso a dia. As pessoas têm preferido cada vez mais se entregarem às suas próprias paixões, como diz a palavra do Senhor, entregar aos seus próprios desejos, do que seguir a palavra de Deus, do que ter uma vida santificada e separada para Ele. Irmãos, ser crente, ser uma pessoa que crê no nome do Senhor, não é algo que é difícil e não é que é algo que seja impossível. Mas nós precisamos da graça do Espírito Santo, nós precisamos do favor de Deus para que nós possamos entrar neste lugar. E quando nós entramos neste lugar, existe um lugar de submissão aonde nós devemos de estar, se nós queremos servir ao nome do Senhor. Hoje, existem muitas religiões, existem muitas igrejas, mas nós temos que entender uma coisa. Eu vinha conversando isso com a minha esposa ontem. Não se trata mais de placa de igreja. Não se trata, nós temos que entender isso. A placa de igreja é simplesmente para identificar uma igreja. Mas todos nós devemos de entender uma coisa, nós pertencemos a um grupo de pessoas muito maior do que a Igreja New Generation. Nós pertencemos a um grupo de pessoas muito maior do que a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, não importa que classe de igreja que é. Nós pertencemos à Igreja de Cristo e é essa igreja a que vai morar no céu. E agora existe uma coisa, assim como Jesus fala que o Cordeiro deveria de ser sem mácula, nós também, a nossa vida, ela deve de ser da mesma forma. Porque antes, meus irmãos, o sacrifício era feito através de um Cordeiro. A partir do momento que Jesus, Ele se sacrificou por nós e entregou a sua vida, nós agora somos sacrifícios vivos para Ele. Sabe o que tem acontecido? A igreja, ela tem deixado, ela não ama mais se oferecer em sacrifício. A igreja, ela não tem mais o prazer de se oferecer em sacrifício a Ele. A igreja já não tem mais prazer em Cristo. Porque, de alguma forma, a igreja ela está se enchendo de tantas coisas que tem deixado que o amor de Cristo fique de um lado. Por isso que nós estamos vendo tanta moda. Por isso que nós estamos vendo tantas coisas sendo lançadas. Por isso a necessidade de igrejas lançando tantas coisas dentro dela para poder atrair a atenção das pessoas. Porque sabe qual é a diferença? Se nós permanecemos firmes na sua palavra, tudo aquilo que o Senhor Jesus mandar a nós fazermos, o Senhor Ele vai prover o sustento para aquilo que Ele mandar fazer. Mas agora, se nós começamos a lançar moda para poder atrair pessoas para dentro das igrejas, nós vamos ter que ser os que vão sustentar aquilo e manter aquilo. E no momento que aquela moda passa, que aquela onda passa, nós vamos ter que lançar uma moda nova. Vamos ter que encontrar algo novo. Mas só que eu prefiro ficar na palavra do Senhor, onde ela diz assim, que a palavra dele, ela permanece para sempre. E eu prefiro permanecer nesta palavra, onde ela diz assim, que ele não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para que se arrependa. Se ele nos prometeu algo, simplesmente temos que confiar e esperar na sua promessa. A cruz, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, o que nós devemos de fazer é uma apropriação. Apropriação, tá certo? Apropriação. Tomar posse de algo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, existe uma versão mais clássica, mais antiga, que ela diz assim, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você for lá, é um versículo clássico, onde diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nessa versão diz assim, que ela é uma
posse antecipada, tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz. É isso que nos faz salvo. Você consegue entender isso? Da mesma forma que se o povo não passasse o sangue, eles poderiam sacrificar, eles poderiam fazer tudo como deveria de ser feito, mas se o sangue não fosse passado nos umbrais das portas, o inimigo ele entraria e haveria morte naquela casa. Da mesma forma que Jesus entregou a sua vida, se nós não olharmos para ele e fazermos o que a palavra diz em João 3,16, crer que ele é o Filho de Deus, nós não seremos salvos. Nós não vamos ser salvos simplesmente porque nós somos bons. Nós não vamos ser salvos porque simplesmente nós dizemos que nós acreditamos. Nós seremos salvos se nós realmente estamos enxertados na videira, como diz a sua palavra. Nós devemos de viver. Nós devemos de amar. Nós devemos de nos entregar a Jesus. Logo nós lemos na palavra dele que eles deveriam de comer com ervas amargas. O que significa ervas amargas nesse texto? Por que eles deveriam de comer com ervas amargas? Ervas amargas está trazendo uma simbologia de arrependimento. Por que amargo? Eu ainda não conheci ninguém que se alegrou por ter se arrependido de algo. Geralmente você se arrepende porque você fez algo errado, ou porque você estava fazendo algo errado, deixou de fazer, e você se arrepende por aquilo. Certo? Então o arrependimento, ele tem um gosto amargo. Mas só que o arrependimento genuíno, nós estamos falando. O arrependimento, ele traz para nós crescimento. O arrependimento, ele traz mudança de hábito, ele traz mudança de atitudes. Diferente do remorso. O remorso, você não se arrepende por aquilo que você fez. Você se arrepende das consequências do que aquilo trouxe. Você consegue entender? Podemos dar um exemplo com Judas. Judas fez isso. Judas não se arrependeu, ele entrou em remorso. Porque quando ele viu o que tinha acontecido com Jesus, quando ele entregou, Judas não pensou que eles iam matar a Jesus. Mas quando ele viu a consequência, ele entrou em remorso. Ele sentiu o remorso. O arrependimento, por isso que eles deveriam de comer as ervas amargas. Para nós, essa simbologia está dizendo que nós devemos de nos arrepender dos nossos pecados. É interessante, meus irmãos, porque cada vez que Jesus falou, cada vez que Jesus pregou algo, ele sempre prega o arrependimento primeiro. Nós vamos ver isso lá no livro de Marcos capítulo 1 e versículo 15, a palavra diz assim, arrependei-vos, Jesus falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Hebreus capítulo 6, existem os princípios da doutrina cristã. E nesses princípios da doutrina cristã, Jesus primeiro fala a respeito de arrependimento. Jesus não, a palavra do Senhor diz que primeiro fala a respeito do arrependimento, para depois falar a respeito da fé em Deus. Mas o arrependimento das obras mortas, ele vem primeiro. Por isso que o povo de Deus, eles deveriam de comer com ervas amargas. E da mesma forma nós, as ervas amargas simbolizam o arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados, ele só vem através do Santo Espírito. A palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo é ele que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta nada eu ficar aqui na frente falando um monte, se você não entender dentro do teu coração que é necessário você se arrepender. Se o ser humano, se a humanidade não entende que ela é pecadora, como que vai se arrepender de algo que eles não sabem? É por isso que veio a lei. A lei, ela veio para trazer a luz ao pecado. Ela não veio simplesmente para condenar. Ela veio para mostrar aquilo que estava errado. E Jesus veio para dizer assim, eu posso cobrir todos os vossos pecados. Eu posso limpar vocês de todos os vossos pecados. Mas por que nós realmente não nos limpamos de todos os nossos pecados? A palavra do Senhor diz lá no livro de João, dizendo assim, filhinhos, não pequeis. Acho tão linda essa parte, como ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas ele também diz, mas se vocês pecarem, entendam que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que ele vai interceder por vós.
Não se trata de você não cair, se trata de você se levantar cada vez que você cair, porque se você faz isso, você reconhece que a força não está em você, você reconhece que é através de Cristo que você é restaurado, é através da sua graça, um favor imerecido. Não existe nada que você possa fazer que possa mudar isso. Nada que você faça pode mudar o amor de Deus pela tua vida. O Evangelho, ele é isso. A Páscoa, ela representa isso. A Páscoa representa o Cordeiro de Deus. A Páscoa, porque se nós conseguirmos entender todo o significado do sacrifício, nós vamos entender o porquê que Jesus teve que ir à cruz. Se nós entendemos a similitude entre Jesus e o Cordeiro, nós vamos entender o porquê que nós estamos tendo isso. Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. E isso não foi de graça. Nós temos Paulo. Paulo, você lê nas Escrituras ele dizendo assim: eu sou irrepreensível. E logo você está lendo um pouco mais à frente, você vai ver Paulo dizendo assim: mas eu fui o maior dos pecadores. Existe alguma discrepância aqui? Existe algo que não está quadrando? Não, pelo contrário. Quanto maior foi o perdão, maior é o entendimento da graça. Eu sou irrepreensível, não porque eu sou perfeito. Eu sou irrepreensível porque eu estou em Cristo. Eu sempre, como vocês sabem, eu nasci no lar cristão. Lar de 5 irmãos, eu fui o único que nasci, meus pais já eram cristãos. E sempre que eu escutava aqueles testemunhos na igreja, tipo, sabe aquelas mudanças de vida, aquelas coisas assim extraordinárias, eu sempre dizia assim: nossa, eu não tenho testemunho, né? Nascido e criado dentro da igreja, eu sempre digo que era um rato de igreja, vivia dentro da igreja, fazendo as coisas. Eu dizia: eu não tenho testemunho. Na verdade eu tenho. Mas não se trata, eu quero trazer isso para você entender, quanto maior é o resgate que foi pago, quanto maior foi o lugar da onde o Senhor te sacou, maior é o entendimento. Maior é o entendimento da graça. Para mim me custou entender a graça durante um bom tempo. Até que eu entendi o que ela significava. Que não se tratava do tamanho do pecado. Porque para Deus não existe um pecado grande ou um pecado pequeno. Não importa o tipo de pecado, qualquer tipo de pecado vai te afastar de Deus. A consequência desse pecado é uma coisa totalmente distinta. Mas o pecado perante Deus, não importa quem foi que fez, o tamanho dele, mas para Deus, todos eles te afastam dele. Você está entendendo? Um dos pecados que nós, igreja, temos cometido é o pecado de não seguir os seus mandamentos. A palavra de Deus diz assim, que o meu povo, ele peca por falta de conhecimento. Mas, naquele dia, quando você se apresentar perante Deus, isso não vai ser uma excusa. Não vai valer isso. De nada vai se adiantar você dizer assim: é que Deus, era tão difícil entender a tua palavra. Até eu tentei ler, mas me entrava um sono. Não dava. Não vai servir essa desculpa. O que nós temos que parar de fazer é buscar escusas para Deus. Não existe desculpa para Deus. Nós devemos de buscar na sua palavra, buscar a sua vontade, a cada dia entender mais ela, entregar os nossos corações a Ele e viver realmente uma vida de intimidade. Nós também lemos nesse versículo, nessa passagem de Êxodo 12, que a palavra do Senhor diz assim, que eles não deveriam de comer nada cru ou cozido. O que isso significa para nossos dias hoje? Significa que somente existia uma forma de comer. Vocês lembram? Deveria de ser assado. Não poderia ser nem cru, nem cozido e muito menos cru. Só existia uma forma de comer, assim como somente existia uma forma de chegar até Deus, que é através do seu Filho Jesus.
Não existe outra maneira. E através do seu Filho Jesus, nós somente podemos chegar através da fé. A mesma fé que nós acabamos de falar, que Ele é o firme fundamento de todas as coisas. Que Ele é a prova daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Então, da mesma forma que somente existia uma maneira de comer o cordeiro, só existe uma forma de chegar até Deus, que é através do seu Filho, crendo que Ele é o nosso Salvador. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não existe outro caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Ele também diz assim que estreito é o caminho que conduz até a salvação. O que acontece? Que as pessoas estão tentando encontrar caminhos largos para poder chegar a Deus. Tem muitos pastores e muitas igrejas que estão alargando o caminho de Cristo para que as pessoas possam chegar à presença de Deus. Mas só que a palavra dele diz que o caminho é estreito. Eu não estou falando que viver com Cristo ou chegar a nossa vida de chegar até Ele, de chegar até o céu, tem que ser uma vida de miséria, tem que ser uma vida de sofrimento, tem que ser uma vida de não poder fazer as coisas. Não estou falando isso. Mas o que eu estou falando para você é que, de repente, o conceito que você tem com relação à vida abundante não é o mesmo conceito que Jesus tem. Porque Ele diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas talvez o nosso conceito de abundância não é o mesmo que Ele tem. Só existe um caminho para chegar até Deus. Só existe uma forma de chegar até Ele. E desculpa, não vai ser massageando o ego de pessoas. Não vai ser dando palavras de motivação, dizendo que simplesmente tudo é bênção, tudo é bênção, tudo é bênção. Outro dia eu vi uma pessoa falando, dizendo assim que se Deus deixou você ver, se Deus deixou você cheirar, se Deus deixou você tocar, é porque Ele é capaz de dar e Ele quer te dar. Isso é totalmente antibíblico. Totalmente fora da palavra. Por isso que eu gostei a dia que o Renato pregou aquela palavra dizendo assim: tome cuidado com aquilo que você olha pela internet. Você não precisa buscar na internet, você tem a palavra do Senhor aqui à tua disposição. E você também tem o Espírito Santo que te revela todas as coisas se você precisa. Logo nós lemos, no mesmo capítulo 12, dizendo que eles deveriam de comer cabeça, pernas e entranhas. Cabeça, pernas e entranhas, eu não sei você, mas não me parece muito saboroso. E eu sei também que a palavra de Deus não estava falando a respeito do sabor da carne. Não estava falando que eles deveriam de comer aquela parte do cordeiro porque era saborosa ou por alguma outra razão. A razão específica é porque a palavra do Senhor diz assim que nós devemos de ter a mente de Cristo. Certo? A palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 16, Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A simbologia que existe aqui entre comer a cabeça do cordeiro, lá no Antigo Testamento, é que nós devemos de pensar igual a Cristo. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender a similitude que existe? Toda a simbologia que existe? A mensagem que o Senhor estava deixando para nós lá na Páscoa? Ter a mente de Cristo é deixar-se ser controlado por Ele. É pensar igual a Ele. É quando você se encontra numa situação e você pergunta assim: Jesus, o que você faria em meu lugar? Como você reacionaria a isso? É antes de você falar qualquer coisa, é você perguntar para Jesus e falar assim: Jesus, o que você falaria nesse momento? É isso, é ter a mente de Cristo. Se nós somos chamados de cristãos, eu já falei isso, nós somos cristãos é porque nós somos pequenos cristos. Ele é o nosso exemplo. Ele é o único pelo qual nós devemos de nos basear. É aquilo que nós devemos de tomar como molde para as nossas vidas.
ter a mente de Cristo, por isso que eles deveriam de comer a cabeça do cordeiro. Logo, o versículo a seguir diz assim, que eles deveriam de comer as pernas. Comer as pernas, o significado, a simbologia que existe, é que nós devemos de seguir os passos de Jesus. Nós devemos de caminhar da mesma forma e dentro daquilo que Jesus fez. Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Seguir alguém é ir atrás de alguém. Mas a palavra também diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, dizendo assim, porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos por exemplo para seguirdes os seus passos. Lembrando que Paulo diz que ele é o Cordeiro Pascual. Então no Cordeiro eles deveriam de comer a cabeça, que nos representa a mente de Cristo, as pernas, que diz que nós devemos de caminhar, peregrinar pelas mesmas formas, pela mesma maneira, da mesma forma que ele andou. E logo nós temos as entranhas, a fressura, como diz no versículo, as entranhas, tudo aquilo que está relacionado, quando você lê algo dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, que está relacionado com órgãos internos, rim, coração, entranhas, está falando a respeito de sentimentos. O que isso traz para nós? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Da mesma forma que eles comiam aquele cordeiro, nós devemos de nos alimentar do cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, tendo em nós o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Um sentimento de amor, um sentimento de entrega, um sentimento de total dedicação, um sentimento que não olha o bem-estar dele primeiro, mas olha o bem-estar do próximo. Logo nós vemos a respeito de não deixar para outro dia. Vocês lembram que nós lemos esse versículo? Não deixe para outro dia. Se sobrar alguma coisa no dia seguinte, vocês queimem. É o que o Senhor diz para o povo de Israel. Sobre o que nós estamos falando hoje? A Páscoa. O que a Páscoa nos traz? Salvação. Quando ele diz assim, não deixem para outro dia, é porque o dia da salvação é hoje. Não deixe para depois. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por sinal, esse foi o primeiro versículo que eu li na Bíblia. Que eu li na igreja, na verdade. Eu tremi igual uma vara, né? Uma arvorezinha em cima do púlpito. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando a palavra do Senhor diz lá atrás que não deixar para outro dia, é porque o dia da salvação, ele é hoje. O dia da salvação chegou para nós hoje. Logo, diz assim que eles deveriam de estar prontos para a peregrinação. Estar prontos para a peregrinação. 1 Pedro, versículo 1 e 17, diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que significa isso? Peregrinação, meus irmãos, é uma caminhada. No momento que nós aceitamos a Cristo, que nós tomamos a salvação para as nossas vidas, nós começamos uma caminhada com Ele, uma peregrinação com Ele. Então nós devemos de estar prontos para essa peregrinação. Porque por muito que
pessoas falem a respeito disso, dizendo que a salvação ela é algo que você não vai se perder, que é algo que você simplesmente, uma vez que você aceitou a Jesus, você é salvo para sempre. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos de peregrinar juntamente com Ele e devemos de estar preparados para isso. Isso era todo o significado que existia ao redor do Cordeiro de Deus. Existe mais coisas relacionadas à Páscoa, mas o que é relacionado ao Cordeiro, aquele sacrifício, aquele momento onde todos se sentavam à mesa, era essa mensagem que Deus estava querendo passar para os nossos dias. Naquele tempo, Ele falou uma coisa, mas a simbologia que traz para os nossos dias é isso, querendo falar a respeito da salvação para as nossas almas. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. As figuras da Páscoa, elas estão presentes no nosso dia a dia. Nós devemos entender isso. E da mesma forma como eles compartilhavam o Cordeiro naquela época, é impossível hoje nós queremos crer no nosso Jesus, ou celebrar a Páscoa, sem que nós compartilhamos o Evangelho. Você está entendendo? Se você não compartilha o Evangelho, se você fica simplesmente para você, e quando eu digo ficar simplesmente para você, é quando você nem sequer vive o que a palavra do Senhor diz. Você não está cumprindo a palavra. Olha o que a palavra diz lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras e pelas suas feridas, nós fomos sarados. Eu não posso terminar hoje um culto que nós celebramos e relembramos a Páscoa sem ler o livro de Lucas, capítulo 24, versículos 5 ao 6. As mulheres chegam ao túmulo. A pedra está removida. A pedra está removida. Ele esteve todo o tempo falando: vai acontecer isso, isso, isso. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. Mas o Filho do Homem ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falou todas as coisas. Alguém ouviu? Ouviram, mas não prestaram atenção. Aí as mulheres chegam de manhãzinha. Sabe o que me chama a atenção? Elas levam azeite para ungir o corpo. Elas esqueceram que ele ia ressuscitar. Elas levam o azeite junto com elas para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, elas se encontram com a pedra removida. A primeira coisa que vem na cabeça: roubaram o corpo. Versículo 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, porque o anjo do Senhor aparece para elas, baixando os olhos para o chão, os anjos lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Você entendeu? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Hallelujah. Let's stand up. Ele diz assim, os anjos: ele não está aqui. The angels say he's not here Porque ele já ressuscitou. because he's resurrected. Por que procurais entre os mortos Why are you looking among the dead? aquele que ressuscitou? The one that is resurrected. Lá no livro de João, quando ele diz assim, ó: In the book of John, when he says, está consumado. it's finished. Ele entrega o seu espírito. He gave his spirit. A palavra do Senhor diz que houve trevas sobre a terra.
And the word of the Lord says, darkness came over the earth. E lá no templo, And in the temple, aquele véu que separava o Santo dos Santos do Santíssimo, the veil that separated the Holy of Holies from the Holy. a palavra do Senhor diz que ele parte de alto a baixo, It was torn from top to bottom. dizendo assim para nós, a mensagem que é para nós, dizendo assim, que Jesus agora ele é o sumo sacerdote e que a presença de Deus nós podemos acessar ela a qualquer momento. It says that Jesus is the highest priest and he gave us access to God all the time. Ele não estava lá, He was not there, mas ele está aqui. but he is here. Você pode crer nisso? Do you believe in that? Ele não estava lá, mas ele está aqui hoje. He was not there, but he is here tonight or today. Vamos adorar o seu nome? Let's worship his name. Eu te convido a você adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Celebrando aquele que entregou a sua vida por amor. Eu tinha pensado em falar uma outra palavra hoje, I was thinking about preaching something different, mas eu gostaria que você entendesse essa parte do Cordeiro, o que ela significa para nós. but I want you to understand that part, the part of the lamb and what's the meaning of it to us. Que tipo de salvação que ele trouxe? What is the type of salvation that he brought? Ele trouxe uma salvação He brought a salvation que somente através do seu nome, através do seu sangue, that's only through his name, only through his blood. somente esse nome ele é capaz de mudar comportamentos. That's the only name that can change behaviors. Somente esse nome ele é capaz de restaurar vidas. That's the only name that can restore lives. E eu creio nesse nome. And I believe in this name. Eu te convido a você adorar esse nome. And I invite Se você you puder to fechar os worship teus this olhos And if you can, please close your eyes e cante conosco. and worship with Teu us. sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.